Mas já que você voltou na década de 60, eu queria era entender, a hora que eu leio, assim, igual eu te falei, eu já conheço o Hélio de la Penha, o humorista, né? Mas a gente remonta a sua história aí, à década de 70, final da década de 70, que você vai fazer um curso que, para mim, eu falo, todo engenheiro que eu conheço é cabeçudo, é inteligente. Qualquer que seja engenharia, mecânica, mecatrônica, produção, civil, e você vai para a engenharia de produção, mas cursando um curso difícil desse, resolve já começar a fazer um tabloide, né? Posso dizer assim, que foi o Caceta Popular. Exatamente. Qual que era a sua vocação? Você já viu, assim, vou fazer engenharia para agradar os outros e vou por esse lado aqui, ou você gostava da engenharia também? Eu, na verdade, não tinha muita consciência assim, de que eu ia fazer de trajetória profissional, mas eu tinha uma boa facilidade para matemática e, enfim, vim de uma família pobre, suburbana e tal, e onde a engenharia era uma boa saída, né? Naquela época, as profissões tradicionais eram que estavam na cabeça dos pais, assim, para orientar, né? Então, ou era direito, ou medicina, ou engenharia. E aí eu fui fazer engenharia muito por conta disso, e cheguei lá na faculdade, conheci o Beto Silva, Marcelo Madureira. A gente atuava no movimento estudantil. Eles eram da engenharia da produção também? Eles eram da mesma, a gente era da mesma turma. Mesma sala? Da mesma sala e tal. E a gente também atuava no movimento estudantil e tal. Eu achava aquele pessoal muito sério, muito sisudo, levava tudo muito a sério. Então a gente resolveu fazer um jornalzinho na faculdade para zoar com essa coisa, e também com bandejão, enfim, com outras questões da faculdade. Isso foi em 1978, né? Esse jornalzinho eu achei outro dia, ele completou agora 45 anos. E ele ainda era em mimeógrafo a álcool, né? Aquele azul, aquele roxinho, né? Feito do mimeógrafo que cheirava álcool, a cópia, né? E a gente fez esse jornalzinho, ele rodava apenas na faculdade de engenharia, o primeiro número. Mais adiante a gente começou a fazer um para toda a universidade. E 2 anos depois que a gente chamou o Bussunda e o Cláudio Manuel, começamos a fazer um tabloide aí sim, que rodava em gráfica e tal. A gente vendia de mão em mão, na praia, nos bares da Zona Sul e tal. O Bussunda e o Cláudio vêm de onde nessa história? Algum tipo de amizade? Uma faculdade? O Marcelo Madureira, ele estudou no colégio de aplicação da UFRJ, e ali ele conhecia já o Cláudio Manuel, que era da mesma turma dele, e a família, os irmãos do Bussunda. Bussunda era mais novo, né? Mas um deles era da mesma idade que a gente, e tinha o Sérgio Besserman, que era mais velho, né? Que foi presidente do BNDES e tudo. Presidente do IBGE, desculpe. Enfim, e aí a gente se conhecia, na verdade a gente se encontrava muito na praia. Tinha um point da praia de Ipanema, onde a gente costumava se encontrar, e ali a gente vendo os caras divertidos e tal, a gente resolveu chamá-los para fazer parte da nossa redação, e aí a Caceta tomou esse formato. Mais adiante a gente procurou uma editora que já estava publicando um jornalzinho que era o Planeta Diário, que tinha sido um sucesso tal. A gente procurou e apresentou a ideia de fazer, já que ele já tinha um jornal, a gente pegar o Caceta Popular e transformar numa revista. Agora, uma coisa que é engraçada, porque o pessoal que gostava de fazer jornalzinho era mais de humanas, né? Era o direito, filosofia, sociologia. Vocês da área de exatas ali resolveram fazer aquilo, já que você disse que tinha envolvimento com o movimento estudantil. Foi mais uma coisa de vamos criar alguma forma de protesto velado através do jornal, vamos fazer uma brincadeira, ou ali vocês já pensavam, pô, vamos fazer alguma coisa que depois pode se transformar num instrumento real aí da gente manifestar as coisas do cotidiano de forma engraçada? Nem uma coisa nem outra, era mais um hobby, entendeu? Era uma diversão que a gente descobriu, que a gente encontrou e gostava de fazer, então não tinha uma pretensão assim de transformar aquilo em algo maior? Profissional maior, não tinha essa ideia inicialmente não, sabe? Mas as coisas foram caminhando para esse lugar e, enfim, em 78, como eu te falei, lançamos o jornalzinho quando chegou em 1988, a gente foi convidado para a TV Globo para se tornar redator de humor, onde a gente criou o TV Pirata, né? E aí, naquele momento que eu larguei a profissão de engenharia, porque, enfim, a gente estudou, a gente se formou. É isso que eu ia perguntar. E você trabalhou como engenheiro um tempo? Estagiei como engenheiro na época da faculdade, depois fui efetivado, trabalhei até na Promon Engenharia durante 5 anos como engenheiro já, entendeu? Inclusive a gente estava trabalhando, havia aquela época das grandes obras do governo, né? E a gente trabalhava na obra de Itaipu, fazendo a transmissão de energia de Itaipu para São Paulo.
eu fiquei responsável pelo departamento dos apagões, fui muito bem sucedido. E aí, naquele momento, eu consegui largar a engenharia e ir para o humor, para desespero dos meus pais, imagina. Imagina. E os C5 se juntaram em algum momento e falaram, tinha aquela ideia de, vamos fazer uma empresa então e começar a tocar isso mais sério, mais profissionalmente? Ou o que você falou, acabou que foi acontecendo quando a Globo chamou C5, porque acabou que vocês sempre cinco foram juntos, né? Sim, sim, sim. O que acontece é que a gente primeiro começou a fazer o jornal, a revista, na mesma editora que o Planeta Diário fazia. Aí essa editora, ela faliu. Então a gente pegou a nossa publicação e começou a fazer por conta própria. A gente, inclusive, foi para São Paulo e a gente se abrigou na editora chamada Cerco Editorial, que lançava os quadrinhos da época, que era o Glauco, Laerte, Angeli e tal. A gente chegou lá com essa ideia e o Toninho Mendes, que era um cara muito gente boa, um editor sensacional, ele falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou aceitar a revista de vocês, a gente vai fazer aqui, mas provisoriamente eu vou ensinar vocês como fazer a própria revista. E foi de fato o que aconteceu, a gente montou a nossa empresinha e dali a pouco a gente viabilizou aquilo, mas não tinha lucro, entendeu? Enfim, o lucro era o suficiente para pagar a próxima edição e tudo mais. A gente continuou como engenheiro, porque eu, Beto, Marcelo, todo mundo trabalhava. O Bussunda e o Cláudio Manuel, o Bussunda ele foi um eterno estudante de jornalismo, não se formava nunca, e o Cláudio Manuel fez várias faculdades, também não se formou em coisa nenhuma. Então, a gente que tinha emprego certo, né? Eu trabalhava em empresas, o Madureira era do BNDES, o Beto Silva era da Pricewaterhouse, todo mundo de empresas consolidadas e tal. Então, para a gente, essa mudança assim, foi mais complexa, né, pro ramo da engenharia. Para eles que estavam vadiando mesmo, tava melhor, tudo bem. Tá como vender agora na praia, deixa eu trabalhar com isso aqui também. Exatamente. E só